Olá, seja muito bem-vindo ao Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais que é oferecido pelo Anuário Origem, o primeiro anuário das relações institucionais e governamentais da América Latina. Comigo aqui, como sempre, Rodrigo Navarro, o meu co-anfitrião. Professor, seu bom dia aí e primeiras impressões para o tema de hoje, que é justamente falar sobre RIG em ambientes complexos. Se puder, inclusive, já esclarecer do que estamos falando, eu te agradeço. Oi, Márcio. Alô, pessoal. Mais uma vez aqui com todos e todas, com muito interesse em participar, particularmente num setor que eu já trabalhei, né, que é um setor altamente complexo, altamente regulado, multi-stakeholder, que é o setor de tabaco. É um bom exemplo para esse nosso tema de ambientes complexos e RIG. Talvez, Márcio e ouvintes, o ambiente mais complexo e mais diferente que nós possamos ter. Como eu já trabalhei nesse setor de tabaco, posso garantir que é um setor dos mais regulados, é um setor dos mais polêmicos, é um setor que não se compara com outros também polêmicos e altamente regulados, como, por exemplo, de bebidas alcoólicas. Né? Há particularidades pertinentes a esse setor sobretudo, talvez seja o mais desafiador para se atuar com o RIG, com relações institucionais e governamentais em todos os seus níveis. E para falar com a gente aqui, trazemos o Flávio Goulart, que tem mais de 25 anos nessa área, e o Bernard Schmidt, grande amigo, que está completando um ano agora nesse setor. Então, acho que a conversa vai poder fluir muito bem aí com os nossos convidados, Márcio. Muito bem, Flávio, seja bem-vindo ao papo. Um prazer recebê-lo aqui no Origin Talks. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Márcio. Bom dia, Rodrigo. Ouvintes, é muito bom estar aqui com vocês, falar sobre relações institucionais e governamentais num ambiente tão complexo quanto do setor de tabaco. Eu realmente estou nesse setor há 26 anos. Sou agrônomo de formação, comecei trabalhando na indústria na parte de produção de tabaco. Quando comecei também a trabalhar, depois de 3 anos, com a parte de projetos sociais para as comunidades, e foi quando eu comecei a ter uma introdução ao relacionamento institucional da empresa. Depois trabalhei no terceiro setor, numa organização mantida por uma das empresas, voltei para a parte de produção, foi aí que eu disse, cara, meu papel não é de produção, eu acho que eu posso ser agrônomo e ainda contribuir com o setor de uma outra forma, com uma visão técnica, e comecei a trabalhar nessa área de relações institucionais em primeiro lugar, né, e continuei a desenvolver essas atividades para a parte de um departamento que trabalhava apenas a parte de tabaco. Entenda-se a parte de tabaco porque nós temos toda a parte de produção, beneficiamento e exportação, seria a parte de tabaco. Depois nós temos a manufatura, que é a fabricação do cigarro, e finalmente a venda e distribuição do produto final. Então, como eu desenvolvia o trabalho nessa área em Santa Cruz do Sul, eu passei a ser um pouco a referência também nessa área, por ter passado já por essas áreas, e foi quando fui convidado a trabalhar na atual empresa Japan Tobacco International para iniciar exatamente todas as áreas de assuntos corporativos, porque não existia ainda. Nós tínhamos acabado de adquirir 2 empresas que já existiam no setor, e eu iniciei essa área e começamos a desenvolver todo um trabalho. Hoje eu tenho uma equipe de aproximadamente 9 pessoas, trabalhamos relações institucionais, governamentais, comunicação, e mais propriamente na parte de relações institucionais, eu tenho na minha equipe uma gerente em Brasília, a Viviana, tenho o Bernard trabalhando todo relacionamento na parte sul, a parte mais governamental e um pouco institucional também. Parte da minha equipe é dedicada ao relacionamento específico com os produtores de tabaco e a comunicação a esse público tão importante, que é o Felipe, e também temos aí
como eu disse, o resto da equipe dando suporte nesse relacionamento. E Boa, aí o bem. Bernard trabalha comigo fortemente nesse relacionamento, mais voltado a uma pauta de ESG, que não deixa de ser importante para municiar o trabalho que a Viviana faz em Brasília. E nós vamos querer falar de ESG, tabaco e RIG já, mas antes, uma palavrinha do meu querido amigo Bernard Schmidt, está na capital mundial do fumo, Santa Cruz do Sul. Bernard, como é que você está? Tudo bem? Exatamente. Como é que vai, Navarro? Uma satisfação participar aqui dessa conversa e trocar aí algumas experiências. Acho Fala que um é super pouquinho aí interessante. da sua carreira, como falou o Flávio, até chegar aqui nesse momento, que eu acho sempre interessante o pessoal que chega, eu recomendo até para o pessoal que estudar esse tema, se possível até trabalhar nesse setor para entender, que é um dos mais complexos, como eu já falei. Como é que está sendo para você? Como é que foi esse caminho até sentar nessa cadeira aí? É uma satisfação estar aqui sentado hoje nessa cadeira. Eu estou aqui há relativamente pouco tempo, vai fazer um ano agora, e, consequentemente, isso foi tudo um processo de construção, né? Por sempre ter atuado com temáticas ligadas à área de relações institucionais e governamentais, então isso acabou servindo aí de base para a demanda e, consequentemente, as especificidades das temáticas do dia a dia muito ligadas a meio ambiente, políticas públicas, relacionamento institucional, principalmente no âmbito estadual e municipal, né? E isso acabou agregando nesse processo de trabalhar as especificidades aqui para a região. Então, acaba sendo uma construção contínua, obviamente, mas eu acho que é um ponto positivo onde você acaba tendo a possibilidade de linkar o passado com o presente e o futuro. Então, isso é bastante interessante para poder viabilizar também todo esse engajamento juntamente com os demais colegas, como o Flávio estava comentando, com a Vivi, que fica em Brasília, olhando com o âmbito nacional e como é que tudo isso se encaixa aí nesse grande quebra-cabeça. Boa. Muito bom. Eu vou até aproveitar um gancho aí que o Flávio já comentou, que a área tem 9 pessoas, e isso é retratado pelo Anuário Origem como já um ponto de atenção, ou seja, o número de profissionais dessa área tem crescido, né? Então, a área com 6 ou mais integrantes é a que mais cresce ao longo dos anos. E, por falar em origem, está chegando a hora, pessoal. Dia 23 de novembro, lançamos a 5ª edição do Anuário, vocês estarão lá junto conosco. Mas, aproveitando o gancho, Flávio, eu quero fazer uma pergunta específica logo de cara, porque você citou esse tema. Dá para fazer ESG no setor de tabaco? Como é que a função de RIG, como é que a atividade de RIG ajuda nesse trabalho desafiador de ESG e tabaco? Como é que funciona isso aí na JTI? Na verdade, eu acho que dá para desenvolver ESG em qualquer setor, em qualquer escala. Tá? Se nós pensarmos que qualquer bodega, estou falando de bodega, tá? Gera resíduos, gera impacto ambiental, tem todo um relacionamento com a comunidade dessas questões sociais e precisa estabelecer toda uma governança de suas operações, não resta dúvida que qualquer empresa tem a possibilidade, eu diria até a obrigação, de contribuir com as questões de ESG. E numa empresa como a nossa, que é uma empresa que a origem é japonesa, nós somos a Japan Tobacco. A Japan Tobacco, a matriz fica em Tóquio. Ainda 30% das ações da empresa são de domínio do governo japonês, mas a área internacional da empresa tem sede em Genebra. E toda a operação de tabaco fica concentrada na divisão internacional da empresa. Então, hoje mesmo o mercado japonês está submetido à gestão da JTI, que é a nossa divisão internacional, Japan Tobacco International, que tem aí marcas importantíssimas no mercado e desenvolve seus processos em vários países do mundo. Então, sempre essas questões são fundamentais. Nós temos operações que vão desde a pesquisa básica e elaborada até a distribuição do produto final. Nós geramos impactos na cadeia, impactos
econômicos, sociais, ambientais, e para isso nós precisamos ter processos muito bem estabelecidos, porque, como somos ainda parte do governo japonês, as questões reputacionais são essenciais para nós. Nós não podemos expor de forma negativa a todo o principal mantenedor da empresa, além do shareholder, que tem toda essa questão de relacionamento, que é um público importantíssimo, que nós temos com quem nos relacionar também. Aproveitando, Flávio, E Bernardo, desculpa, você pode dar alguns exemplos? Eu acompanhei, vocês foram finalistas até no Prêmio Marco Maciel, promovido pela ABRI, com uma dessas ações, né? Então, dá para exemplificar que tipo de ação, porque eu penso, apesar de conhecer, sei que os nossos ouvintes falam, pô, peraí, fala sério, SG, tabaco, como é que pode isso? Então, é sempre interessante trazer exemplos práticos. Vocês podem dar alguns exemplos práticos de como vocês estão trabalhando essas questões da forma como você mencionou, Flávio, ou Bernard, aí, fiquem à vontade. Vamos lá. Eu acho que, como esse trabalho começou há mais tempo, Bernard, foi bem interessante, e é por isso que é sempre bom a gente estar com um sangue novo na equipe. O Bernard, pelo relacionamento que ele tinha com o Anuário Origem e toda essa parte de relacionamento institucional, ele disse, cara, nós temos na mão uma oportunidade interessantíssima aqui, porque um dos projetos que a gente se submeteu foi exatamente uma parte que existia todo um relacionamento com organizações do terceiro setor, organizações comunitárias, também um órgão governamental, que era o BNDES, que, por meio do seu fundo social, financiou uma parte dessa ação. E tudo isso começou porque nós começamos a pensar uma coisa que remete ao que você começou a puxar, e isso era uma coisa que a gente incomodava, né? Quando a gente fala de meio ambiente, cada empresa produz o seu impacto, e que impacto é esse? É grande, é pequeno? Como é que a gente pode medir? Então, nós buscamos uma metodologia chamada LIFE, é uma organização também do terceiro setor, que desenvolveu essa metodologia de mensuração de impactos à biodiversidade, tá? Hoje reconhecida pelo Comitê da Biodiversidade da ONU, e é hoje uma das ferramentas mais interessantes e assertivas na mensuração de impactos. Então, nós vimos que não apenas as nossas operações de LIFE, mas também a gente também mediu todo o impacto da nossa cadeia produtiva, que tem 11 mil produtores integrados. Tá? Então, com base nessa mensuração, a gente viu que existiam pontos a mitigar esse impacto e ajudar os nossos produtores também a entenderem que parte de impacto é esse. O principal impacto da nossa cadeia produtiva está na ocupação de área, porque nós produzimos tabaco na região sul do país, em áreas de Mata Atlântica, principalmente em algumas partes ocupada pela mata de araucárias, que é a floresta umbrófila mista, que é hoje um ambiente bastante sensível do ponto de vista de biodiversidade. Então, vimos ali que existia uma oportunidade e nós começamos a desenvolver duas ações. Uma era ajudar o produtor a enxergar o valor da biodiversidade, que é o JTI Bio, e estimulá-lo a aumentar a conservação da biodiversidade dentro da sua propriedade, porque cada investimento que você faz, ela retorna para o produtor em serviços ambientais. A floresta presta serviços como retenção de água, polinização, a própria madeira que poderia vir da floresta e não vem, porque é uma floresta nativa. Para isso, precisamos desenvolver todo um programa de reflorestamento com fins energéticos junto com o produtor. Então, tudo isso é parte de uma questão de mitigação. E essa outra ação, que inclusive foi a que concorreu, era uma ação em parceria com a Sociedade de Proteção à Vida Selvagem e Educação Ambiental de Curitiba, a SPVS, com fundos também do BNDES, além do custeio da JTI. Então, ao longo de 5 anos, nós restauramos mais de 300 hectares em áreas de preservação permanente dentro da propriedade dos produtores, ou seja, margens de rio, áreas vizinhas a fontes, principalmente visando a questão de água,
mas também investimos em áreas públicas, porque, pasme, ainda com o resíduo da década de 70, ainda existia uma área como a Floresta Nacional do Irati, que tinha 35 hectares de pinos dentro da Floresta Nacional. Então, nós tiramos esses pinos de lá e reflorestamos com espécies nativas. Foi um trabalho muito bonito, muito relevante e que, sem dúvida nenhuma, traz um baita impacto, gerou pontos na ferramenta e, recentemente, todos esses pontos fizeram-nos ser capazes de certificar a primeira unidade da JTI como Nature Positive. E vamos certificar toda a nossa operação em breve. Então, somos hoje certificados por uma metodologia que é reconhecida pela ONU como uma empresa Nature Positive. Temos uma unidade, foi a primeira empresa do setor de tabaco e do agronegócio a ter esse tipo de certificação. Num setor, como você disse, que é tão atacado e que muita gente apregoa, inclusive, em relatórios que praticamente somos aquele personagem bíblico que para tudo que olhava virava sal. Somos mais ou menos isso, na visão de muitos, o que não é verdade. Tá? Não apenas nós contribuímos bastante, mas contribuímos ao longo de toda a cadeia, incluindo os produtores nesse debate, participando na agenda de conservação da biodiversidade. E esse é um ponto interessante que eu gostaria de reforçar, porque, afinal de contas, nós estamos falando de áreas de produtores rurais, né, e não especificamente da JTI. Então, de fato, esse é um ponto fundamental, porque acaba gerando uma necessidade de demonstrar para os produtores o quanto que é importante trabalhar as questões ambientais. Muito bem. Eu estou aqui ouvindo e aprendendo, porque realmente conheço bem pouco ainda desse assunto e me causa muita curiosidade, né? Eu acho realmente muito interessante. Meu exercício aqui é sempre ficar pensando no nosso ouvinte. O que está passando pela cabeça de quem nos escuta aqui, nosso mercado de relações institucionais e governamentais, CEOs, profissionais de compliance que nos acompanham em função da LEC, do trabalho que eu desempenho com a LEC também nos acompanham. E aí, Flávio, a gente foi direto ao assunto porque eu entendo o professor, afinal de contas, ESG é o tema do momento, é o que a gente não pode deixar de falar, ainda mais numa conversa como essa. Mas eu queria dar um passinho para trás para te pedir um panorama geral. Olhando para esse desafio que deve ser, eu posso imaginar, lidar com temas como diz o nosso episódio de hoje, ambientes complexos, como é o ambiente do tabaco, eu queria que você desse um panorama geral sobre as relações institucionais e governamentais no Brasil. O que vocês enfrentam? Desafios, agendas importantes, o panorama, até para realmente ilustrar para esse profissional que está nos ouvindo um pouco do que é o dia a dia da operação de vocês. Conta para a gente, por favor. Vamos lá. Como eu falei, a gente tem aí 9 pessoas, mas 9 pessoas não trabalham apenas para a RIG, né? Nós temos uma boa parte da equipe que trabalha com as questões de comunicação, que, no final das contas, nós em RIG somos clientes da área de comunicação. A gente demanda, a gente entrega insumos, eles transformam isso em peças factíveis de fazer as pessoas entender de uma forma bastante simples, dentro da expertise deles, as questões que são cruciais. Né? E já trazendo um primeiro ponto aí como exemplo, nós tivemos há pouco tempo um material interessantíssimo de infográfico para explicar as questões tributárias, que eu sempre brinco dizendo que tributos no Brasil são um dos assuntos que me fazem às vezes me sentir burro, porque é complexo. Então, eu tenho sempre a equipe de tax que trabalha conosco aqui no Brasil e também a nossa equipe global que presta apoio para nós. Eles nos trazem todas as questões conceituais, nós discutimos. A equipe de comunicação transforma isso em um material palatável para a Viviana e o Bernard, por exemplo, no relacionamento governamental, poder explicar os porquês essa agenda é fundamental. E, para vocês terem uma ideia, há uma crença muito forte no Brasil que, mesmo a gente hoje, juntando todos os impostos, chegue a pagar, em alguns estados, 86% de impostos, tá? Não é pouca coisa,
mas a média está gerando em torno de 75%. Muita gente pensa que isso é pouco, que deve aumentar o imposto para fazer subir o preço e frear o consumo. E isso poderia até ter alguma verdade, não tivéssemos tantos quilômetros de fronteira, seja ela de fronteira terrestre quanto fronteira marítima, né? Hoje, nós chegamos a ter um descalabro de 57% de tudo que se vende no Brasil em termos de cigarro, 57% chegou a ser contrabando. Contrabando ou falsificação, que a gente pode tocar nesse assunto depois também, mas muito por conta da diferença de preços que existia entre o setor devidamente taxado e regulado e o setor da ilegalidade. Então, isso aí, o cenário mudou um pouco, e é interessante que aqueles que nos escutam entendam os porquês disso aí também. O cenário mudou um pouco com a pandemia, primeiro que houve no início o fechamento das fronteiras, depois houve um momento de deflação do real em relação ao dólar. Com isso, fez o produto contrabandeado se tornar mais caro, diminuindo o gap de preços entre o produto legal e o produto ilegal. Com isso, obviamente, o consumidor vai dar sempre preferência às marcas que são legítimas, que são legais, porque ele sabe que isso passa por todos os controles necessários, controles sanitários e controles de fiscalização que são necessários à qualidade do produto, principalmente. Então, houve uma diminuição do mercado ilegal, um aumento da arrecadação, e é isso que a gente tem mostrado às autoridades, tá? Que sim, a gente tem que ter uma agenda de tributação que seja equilibrada, racional, porque é uma questão de interesses nacionais, inclusive de arrecadação, que a gente não aumente esse gap de novo de preços, porque isso poderia levar a um aumento do comércio ilegal. Porque nós chegamos no Brasil ao descalabro de, quando se diz que o Brasil não é para amadores, tem toda a razão. Nós chegamos a um ponto de falsificar aqui no Brasil marcas de contrabando, que se nós chegamos a ter 57% de marcas comercializadas ilegais, essas marcas, entre as 5 marcas mais vendidas, 2 pelo menos eram marcas contrabandeadas do nosso vizinho Paraguai. Imagine que, lógico, grupos começaram a fabricar no Brasil por uma questão de custo, falsificando essas marcas que já tinham um mercado certo. Então, temos aí um ambiente extremamente complexo e que demonstra essas distorções que precisam ser, pelo menos, esclarecidas para evitar mitos que não sejam necessariamente um reflexo do que é a verdade. Boa. Inclusive, você falou, né, Flávio, que o Brasil não é para amadores e tabaco também não é para um rig amador. Você precisa ter muito conhecimento para atuar nessa área, até pela demanda e pela complexidade na qual você está inserido. Mas você tocou nos pontos, e aí, continuando nessa questão mais ampla, a gente sempre pode buscar parâmetros internacionais, comparações internacionais. Eu me lembro, uma certa vez, que quando eu trabalhei no setor, foi pedido para que a gente estabelecesse uma agenda de trabalho conjunta com determinados órgãos de governo. E, primeiro, é a dificuldade de você conseguir a agenda, né? É sempre um trabalho muito intenso de conseguir aquela agenda dentro daquele período da urgência que você necessita. Mas chegando lá, né, eu me lembro que nós colocamos na mesa 3 temas que continuam, você citou 2 deles aí, eu vou introduzir um terceiro, mas o que a gente pode ter de arena comum de conversa, né? Então, o primeiro ponto foi exatamente contrabando e falsificação. Naquela época era um mercado monumental de cigarro contrabandeado, falsificado, e esse era um tema de interesse mútuo entre o setor privado, do setor de tabaco e do governo também. Afinal de contas, como você disse, né, não passam pelos controles, etc. O segundo tema de impostos. Então, porque também o contrabando falsificado não paga imposto,
E isso, para o produto legal, paga-se muito imposto. E aí vai uma primeira pergunta para vocês, a questão da reforma tributária que está sendo discutida, né? Qual é o posicionamento de vocês com relação à tributação nesse ambiente da reforma? E o terceiro ponto, para fazer o gancho com a segunda pergunta, que nós, na época, colocamos, e eu sei que isso tem tido continuidade, é a prevenção de fumo entre jovens. E, na época, a empresa que eu trabalhava fazia uma campanha muito grande, embora muitos não acreditassem, para que o varejista não vendesse para menores de idade. E aí nós chegamos numa questão, além daquela da reforma tributária, anota aí para vocês responderem, a segunda, que é essa discussão da prevenção de fumo entre jovens, com a ligação de um tema super polêmico, que eu tenho certeza que o pessoal quer ouvir aqui, que é a história do vape. Né, do cigarro eletrônico. Então, eu sei que é proibido aqui no Brasil, mas é realidade. Você vai em qualquer lugar à noite, isso é oferecido ali direto, né? E como é que isso se dá com aquela comparação internacional? Então, são duas perguntas. Você já comentou desse ponto de contrabando e falsificação, que diminuiu por uma série de questões que você elencou, mas primeiro, ponto de impostos, reforma tributária, como é que vocês estão defendendo o enquadramento do produto tabaco, né, do cigarro? E segundo, considerando esse ponto da prevenção de fumo entre jovens, que é sabidamente um problema que a indústria como um todo atua, como é que é a visão de vocês dessa questão e, particularmente, dessa discussão do cigarro eletrônico que se expandiu por todo mundo e aqui no Brasil, apesar de ser proibido, é uma realidade que precisa ser discutida. Como é que vocês estão vendo isso? Essas duas perguntas para vocês. Vamos lá. Essa parte de tributação, eu acho que nós temos aí a reforma tributária que está batendo na nossa porta e o que nós temos acompanhado, seja em Brasília, seja nas discussões em nível de Estado, que o Bernat está nos ajudando, a gente vê como necessário que haja uma tributação diferenciada para o setor, mas essa tributação diferenciada ela já existe. Nós, como eu falei, pagamos bastante impostos, né? E a indústria legal recolhe todos os seus impostos, toda a produção é devidamente contada pela Receita Federal, tudo que é produzido é transmitido online já direto para a Receita e ela já calcula exatamente quanto ela vai receber. Então ela acompanha exatamente o que é que está sendo produzido, para onde está sendo destinado, tudo online. E a gente precisa que haja essa transparência, esse controle, para até ter como uma forma de conversar com a Receita Federal sobre questões que são importantes nessa questão de tributação. Tá? Então, sim, nós olhamos isso aí com bastante cuidado, temos que continuar a conversar, mostrar isso aí, a questão do imposto seletivo não é só de tabaco. Então, dentro do imposto seletivo, que nós já estamos ali e temos uma tributação já elevada, é bem provável que a gente não suporte novos aumentos, justamente para evitar o aumento desse gap de preços que pode alimentar o contrabando. Mas há outros setores que estão ali elencados que talvez possam representar também uma oportunidade do governo para olhar essas questões de arrecadação para ele e, de certo modo, dar uma satisfação à sociedade do que é que está sendo feito nesse sentido. Perfeito. E esse ponto mesmo, quando você olha internacionalmente, toda essa indústria, assim como de bebidas alcoólicas e outros, tem uma taxação maior. Então, esse é um primeiro ponto que, olhando para fora, a gente vê que isso é comum, os outros países pagam mais imposto mesmo, mas, como você colocou, não pode ser um imposto mais alto do que já é, ou sob pena de você recrudescer e trazer de volta aí uma questão de contrabando, de falsificação mais forte. Mas esse é um primeiro ponto, beleza. E a questão do segundo, a questão de prevenção de fumo entre jovens, não sei se a JTI tem também ações com relação a isso no varejo, e como é que vocês veem essa questão do cigarro eletrônico? Vocês estão nesse mercado também, como é que fica essa questão para a JTI? Bem, vamos trabalhar as duas coisas em forma paralela, vamos dizer assim. Hoje eu acho que o tema do cigarro eletrônico, e entenda-se que cigarro eletrônico não é só vape, você também tem uma outra tecnologia que utiliza
uma barra de fumo semelhante ao cigarro que nós temos, só que ele não entra em combustão, ele é só aquecido, gerando um vapor que é inalado, mas sem a combustão. Tá? Então, ao que sabemos hoje, há uma redução significativa de riscos em ambas as categorias de produto. Tá? Mas há também alguns casos que a gente olha aí direto na mídia de pessoas relatando óleo no pulmão, uma série de coisas que isso também existe. Mas existe porque também, primeiro, 100% do produto que circula hoje no Brasil é contrabando, porque nós, como indústria legal, respeitamos a lei e não comercializamos nossos produtos. A indústria tem sido bastante atacada, mas a indústria legal não participa desse mercado, tá? E nos preocupa porque isso atinge toda a indústria. Como eu disse, somos bastante criticados por buscar regulamentação, mas efetivamente essa agenda precisa ser melhor discutida. Tá? Não há muito o que falar, porque, como disse, ainda há um processo em aberto de discussão junto com a Agência de Vigilância Sanitária. Começa a haver uma discussão dentro do Congresso Nacional a respeito disso aí também. Há audiências públicas, há uma série de coisas que tangem o relacionamento governamental, mas é uma pauta que precisa ser discutida porque esse produto que hoje está posto é 100% ilegal. A gente não sabe o que está dentro desse produto, porque não há qualquer controle sanitário disso que está entrando. A gente sabe que o produto que está circulando hoje no Brasil tem 3 a 5 vezes mais nicotina do que é o teto admitido pela Agência de Vigilância Sanitária como sendo o teto da nicotina, só para dar um exemplo. Tá? E o principal problema é quando você não tem a regulamentação ou se estabelecem os padrões, você não consegue comunicar isso com o público consumidor, que passaria a ser ele próprio vigilante nessas questões se ele entendesse o que está sendo comercializado, que ele não entende. Tá? Então, esse é um problema de acesso, porque, como é ilegal, a indústria não pode agir e aonde ele é comercializado e a forma como ele é comercializado, a indústria não pode agir como age na questão do cigarro convencional. O cigarro convencional, somos signatários de um tratado de prevenção de acesso de menores ao cigarro. A gente faz todo um trabalho de orientação aos nossos vendedores que repassam os conteúdos aos varejos, que é importante que a gente controle isso aí, porque não é interesse de forma alguma da indústria que menores de 18 anos tenham acesso ao nosso produto. Não é bom para ele e não é bom para a indústria. E aqui vai na linha do que você está falando. Nas minhas aulas eu sempre recomendo, quem ainda não viu, né, ver 2 filmes interessantes, que um é o Obrigado por Fumar, né, relacionado aqui ao setor, o outro é O Informante, e a última dica tem a ver com esse tema, chama-se Big Vape. Pessoal de RIG, assistam Big Vape. Traz várias questões que foram colocadas aqui em âmbito aí, claro, Estados Unidos, né, onde esse produto é liberado, né, é regulado, e sim, traz uma série de questões que são abordadas lá nessa série, com dados. Isso é o que eu sempre falo. Opinião todo mundo tem que respeitar do outro, mas quando você enriquece a discussão com dados, você tem determinados diagnósticos. Né? E a partir desses diagnósticos, você pode elaborar propostas, né, para endereçar aqueles problemas ou aqueles riscos, aquelas oportunidades que você diagnosticou. Então, perfeito, Flávio. Devolvo aí para o Márcio, que está aprendendo muito, tenho certeza, aqui com o nosso bate-papo. A gente tem visto ele tomar bastante notas, pelo menos. Eu anoto tudo. Sabe por quê? Assim, eu apresento podcast de compliance já há 5 anos, né, na LEC. A gente tem o LECcast por lá, vai bater já o episódio número 100, o que nos traz realmente um
um orgulho muito grande e é uma fonte de aprendizado enorme para a nossa audiência. Eu recebo muitos feedbacks das pessoas que falam, poxa, o que eu aprendo nesses 100 episódios eu não encontro em lugar nenhum do mundo. Não está no Google, não está no chat GPT, não está em lugar nenhum, porque é a experiência viva, né? E aqui a gente está vivendo a mesma coisa. Esse podcast está trazendo oportunidade para os profissionais de relações institucionais e governamentais aprender alguma coisa que é narrada por quem viveu e não por quem apenas leu ou aprendeu ou ouviu dizer, né? Então fico realmente muito, muito feliz com a oportunidade e até, Flávio, tomando nota aqui, eu tomei realmente nota de uma coisa muito interessante que chamou muita atenção. Você disse, nós somos criticados por buscar regulamentação. O que eu leio como nós somos criticados por fazer o nosso próprio trabalho, porque afinal de contas é parte da atividade de relações institucionais e governamentais buscar a regulamentação muitas vezes, acompanhar o desenvolvimento do estudo sobre as regulamentações, e aí o que vem à minha cabeça é justamente isso, né? Pensando nesse mercado. Como lidar com uma opinião pública difícil, né, num cenário como esse, e ainda ter que enfrentar muitas vezes as famosas, as faladas fake news. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como tratar, né, de um mercado difícil, de um mercado que tem a opinião pública muitas vezes controversa, né? Não vou dizer que ela é sempre negativa, mas muitas vezes controversa, e num mundo que hoje a gente vive, que realmente se tornou cada vez mais fácil e recorrente, infelizmente, essa prática de fake news. O Bernard tem quase um ano de assuntos corporativos, relações governamentais e institucionais, mas ele talvez tenha uma visão bem fresquinha do setor e é interessante que a gente entenda e os ouvintes também entendam que quem quiser trabalhar com esse setor precisa gostar de desafios em primeiro lugar, tá? Porque e ter muita resiliência. Sem dúvida nenhuma, porque nós somos efetivamente enxergados como a encarnação do demônio, quase, né? A gente come fígado de criancinha no café da manhã. E longe disso, né? Nós somos um setor que precisa trabalhar estritamente dentro da legislação, somos muito bem regulados, né? Temos regulamentação para absolutamente tudo que nós fazemos, já sofremos uma série de restrições, né, ao ponto da gente ter hoje restrições que ainda podem crescer e a gente trabalha para mostrar alguns porquês do que a gente faz, como a gente faz para evitar regulações extremas que não trazem benefício a ninguém. O setor precisa ser regulado e muito bem regulado, mas não precisamos de extremos. Eu acho que sempre há espaço para o diálogo e precisamos que haja diálogo para que as pessoas entendam o lado da indústria legal. E, efetivamente, a gente precisa adequar o nosso discurso constantemente para evitar que a gente fira as pessoas que têm e participam da nossa sociedade e têm as suas necessidades de inserção, né? Assim como nós também temos as nossas dificuldades, as nossas necessidades e também precisamos fazer parte desse diálogo. Fechar portas não é bom para ninguém, né? E dentro de uma agenda de diversidade, eu sempre brinco que não é brinquedo, desculpa, não brinco. Eu falo bastante sério quando digo que o principal desafio da diversidade não é necessariamente você incluir pessoas. A gente já está trabalhando nessa agenda, eu digo, as empresas do Brasil, como uma forma geral, a gente está caminhando nesse sentido, ainda há muito o que fazer, mas o principal desafio da diversidade é você efetivamente entrar em contato com uma opinião bastante contrária à sua, né? E você, embora não tenha necessidade de concordar, você tem que respeitar, mesmo que ela divija muito da sua opinião. Porque se eu respeito e sou respeitado, o que você começou aqui e a outra pessoa aqui, você não vai convergir, mas você aproxima. Você chega mais perto. E é esse o desafio de quem trabalha na indústria nessa parte de regulação e regulamentação, porque há uma série de mitos, há uma série de inverdades que também circulam,
Outras que são pontos que a indústria precisa ter atenção e trabalhar, não tenha dúvida, tá? Como qualquer outra indústria, mas a gente está disposto a conversar e precisa continuar a manter esse diálogo para conseguirmos uma agenda positiva de mútuo entendimento. Então, é sim um ponto que a gente precisa olhar com bastante atenção, a forma como a gente lida com com as nossas partes interessadas, e também é muito importante que as partes interessadas entendam do ponto de vista da indústria. Flávio, e sobre especificamente as fake news? Isso traz problemas adicionais para vocês? Assim, vocês sofrem realmente com esse tipo de... Imagino que todos nós, né, enfrentamos esses problemas realmente de comunicação, porque afinal de contas, aquilo que é dito milhões de vezes de maneira incorreta, às vezes acaba se tornando, como se diz no jargão popular, né, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade, e isso pode afetar, imagino, ainda mais um universo já complexo. Como que é para vocês especificamente sobre fake news? É bastante complexo, tá? Por exemplo, ah, uma coisa que eu já citei hoje, se a gente hoje precisa de uma metodologia para mostrar os nossos impactos à biodiversidade, seja nós como empresa, seja a nossa cadeia produtiva, é porque há uma grande falácia que o setor destrói a natureza, que há um impacto imenso de deflorestamento, de contaminação ambiental por agrotóxico, que não é verdade. Então, também somos acusados de explorar o pequeno produtor e a gente está fresquinho no nosso setor, uma pesquisa que foi feita pelo Centro de Pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da área de administração, em que mostra que o produtor de tabaco, 80% dos produtores de tabaco são classe A e B. Exatamente o contrário do resto da população brasileira, cuja maioria também, de próximo a 80%, é classe C, D e E. Mas, quando se fala isso, o pessoal tem, por toda a fake news que é espalhada, a visão de que o produtor de tabaco mora debaixo de um barracão de lona, o que não é verdade. E o produtor tem a sua renda, o produtor participa da geração de uma dinâmica econômica nos municípios que ele participa, porque estamos falando de 130 mil famílias nos 3 estados do Sul. Isso é uma quantidade de gente bem expressiva, tá? Então, temos aí uma série de questões, como também a que diz que nós usamos toneladas de agrotóxico no campo. O setor, e eu falo isso como um agrônomo, é um dos setores, por pesquisa, tá, de cruzamento de dados, porque hoje qualquer agrotóxico para ser vendido no Brasil, ele precisa de receituário agronômico. Você cruzando dados do que é vendido e o que é aplicado para cada cultura, nós temos hoje que o setor de tabaco consegue produzir 1 hectare de tabaco usando pouco mais de 1 quilo de ingrediente ativo por hectare. Se a gente comparar isso com outras culturas alimentícias, inclusive, isso aí nós temos 15, 30 vezes menos do que se usa para essas outras culturas. E não significa que essas culturas, usando essas quantidades de agrotóxicos, elas sejam prejudiciais ao homem ou ao meio ambiente, porque existe uma tecnologia de aplicação e existe a necessidade do controle de pragas e doenças. Se segue-se o receituário agronômico, esse impacto é minimizado. Então, não somos só nós que enfrentamos uma série de fake news, a gente precisa ter também alguns conhecimentos técnicos, e quando a gente se fala de fake news, que todos convivem com fake news de mais diversas origens, a gente precisa criar a consciência como consumidores de notícia de vamos checar a fonte. Aonde é que está escrito isso? Que base nós temos para ter uma notícia dessa? Isso é verdade?
né? Então, o Bernard me ajudou aí nesse processo de certificação junto com o Felipe, justamente porque a gente é bastante acusado de certas coisas que não fazem o menor sentido. E apenas fazendo aqui um gancho com a área de relações institucionais e governamentais, e aí também, claro, com o anuário, isso é super interessante porque quando a gente fala sobre o setor, sobre o segmento do profissional de relações institucionais e governamentais, existe sempre a necessidade do diálogo. E no caso do setor do tabaco, a necessidade do diálogo é ainda maior. Então, muitas vezes, facilitando esse processo de entendimento das informações do que é o setor propriamente dito, o que é exatamente as ações que estão sendo feitas no campo e como que isso linka aí com os produtores rurais de uma forma geral. Bernard, esse ponto de... Opa, pode falar, Flávio. Não, complementando essas questões do que nós estamos levando como uma pauta de diálogo, era sempre uma coisa interessante como o setor de representação, entenda-se, deputados, vereadores, todos esses nossos representantes, muitos deles eram ligados ao setor do agronegócio, ligado às origens dos municípios onde nós trabalhamos, né? E, ao mesmo tempo, era muito interessante porque o setor era tão estigmatizado que existia aquela questão assim, eu não defendo o tabaco, né? E esse era o principal discurso de muita gente apontar o dedo para o representante e dizer, você é um defensor do tabaco. E, aos poucos, esses representantes estão entendendo que há toda uma cadeia produtiva fundamental para a economia do país. Nós movimentamos só em nível de operações industriais, nós estamos falando de 30 mil empregos nos 3 estados do Sul e nos estados do Nordeste que trabalham essa questão. Já falei que temos 130 mil famílias que dependem diretamente da produção de tabaco, tá? E que ganham a renda. E estamos falando de produtores familiares, uma média de 17 hectares, desses 17 hectares, apenas 2,5 são usados para a produção de tabaco, mas esses 2,5 hectares respondem por metade da renda da propriedade, que é diferenciada. Então, essas coisas a gente precisa evidenciar por pesquisas de fontes críveis, nós precisamos gerar certificações, a gente precisa documentar o que efetivamente é verdade e usar isso para o Bernard, para a Viviana, para o Felipe, discutir com as partes interessadas e mostrar que nós efetivamente temos contribuído e ainda temos muito a contribuir nessas discussões, tá? E os nossos representantes estão se imbuindo dessa agenda também, entendendo a sua importância e estão dizendo, eu estou aqui defendendo uma cadeia produtiva e eu estou defendendo aqueles que me puseram nesta posição. Então, isso é uma coisa muito importante, porque hoje, esse mês, nós vamos estar acompanhando as discussões na cidade do Panamá da Conferência da ONU para Controle do Tabaco. Essa conferência acontece a cada 2 anos e a gente tem que tomar ciência dos impactos que isso pode nos trazer, embora isso não seja de obrigatória implementação até que isso vire um protocolo, mas efetivamente também como parte das inverdades, muitas vezes alguém diz assim, não, isso está sendo discutido lá, isso tem que ser implementado aqui. Não, ainda está em discussão. Precisamos elaborar melhor essa pauta. E, para vocês terem uma ideia, a COP de controle do tabaco, ao contrário das outras COPs, é a única que nós não temos qualquer acesso. Se você for ver algumas conferências das partes de outras áreas, como biodiversidade, como a Conferência do Clima, na Conferência do Clima você tem organizações multinacionais que geram efeito estufa pela emissão de gases e que estão lá discutindo para serem parte da solução também, já que há problemas que precisam ser endereçados. Nós precisamos fazer parte dessas discussões e somos excluídos totalmente de qualquer diálogo. Esse é um ponto que a gente está caminhando já para o nosso final, pessoal, e eu acho que esse é o ponto, assim, a mensagem de mais diálogo sempre
para a RIG é fundamental. Se você começar a listar aqui os principais stakeholders que a gente, no setor de tabaco, tem que conversar, né? Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Agricultura, IBAMA, Fazenda, Receita Federal, Ministério da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, Câmara, Senado, no âmbito federal, estadual, municipal, quer dizer, isso para fora. E para dentro, como você já comentou aí, comunicação, fabricação. Então, essa transversalidade ela também é exercida para dentro da organização muito grande. Para quem quer mais informação, quem desejar buscar mais informação, Flávio, qual é o site da JTI que o pessoal pode entrar, ou se tem algum outro local onde se pode buscar mais informação sobre o setor e aprender, né, sobre esse complexo ambiente que é o do tabaco? Eu acho que vale a pena realmente. Há uma série de documentos interessantíssimos no site do Sinditabaco, tá? Qual Que que é? é Você sabe aí para falar para o povo aí? www.sinditabaco.com.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a JTI e suas operações no mundo e aqui no Brasil, no mundo é o www.jti.com, e se for do Brasil, www.jti.com/Brasil. Lá tem uma série de informações que nós publicamos sobre nossas operações, aquilo que entendemos, aquilo que nós cremos e a agenda que a gente também quer levar adiante. Muito bem. Então caminhamos para o nosso encerramento, eu acho, né, professor? Ou tem ainda algum? Eu acho que nós vamos. Nosso episódio já está chegando realmente aos 50 minutos aqui. E foi um papo muito esclarecedor, pelo menos para mim aqui, realmente achei muito interessante. Queria dar a oportunidade dos nossos entrevistados darem aí sua mensagem final, sua despedida, enfim, e a gente poder caminhar para o encerramento. Flávio, eu queria te agradecer pelo papo aí, super enriquecedor. Foi realmente um prazer te conhecer, cara. Obrigado pela conversa. Bernard, puxa aí a despedida e eu emendo. Boa, Bernard. Então, agradeço a você também por estar conosco hoje. Obrigado pelo papo, foi um prazer te conhecer. Igualmente, eu acho que a mensagem é sempre diálogo, ampliar o diálogo entre todos e todo mundo, né? Mesmo aqueles que às vezes têm opiniões divergentes. Eu acho que essa é a mensagem principal. Eu acho que isso é o fundamental para poder avançar aí nessas discussões, dessas oportunidades e desafios, não somente do setor, mas para o Brasil, discutir aí temáticas ligadas a todos esses temas que foram discutidos. Então, acho que esse é um ponto chave aí que eu deixo aí como finalização. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Márcio e o Rodrigo, e eu espero que esse episódio atinja uma boa audiência, porque é muito bom a gente ter a oportunidade de esclarecer vários pontos, de abrir o diálogo com a sociedade, principalmente para um público tão diferenciado como esse de relações institucionais e governamentais. A gente realmente trabalha num ambiente complexo e a gente, com certeza, é uma boa escola para esses profissionais que querem seguir carreira nessa área. Eu acho que a gente tem a oportunidade de vender ideias, e vender ideias é muito importante, mas como qualquer venda, a gente deve sempre entregar aquilo que a gente está vendendo. Então, se eu puder contribuir para o desenvolvimento deste profissional, o que eu posso recomendar é: tenha muita certeza daquilo que você está levando de mensagem, porque você vai ser cobrado sobre isso. E mais você, como profissional, não esqueça que você representa uma instituição, uma organização, e essa organização está sendo transmitida por você. É um peso a mais de responsabilidade, e em algumas partes você representa um setor. Então é um desafio constante que ainda não é reconhecido plenamente no Brasil. A gente ainda tem o estigma, talvez comparado com a indústria do tabaco, de aquelas pessoas que fazem relações institucionais como um lado negativo, de dizer que o lobista faz algo que não é legal, quando, na verdade, precisa ser legal e precisa ser regulamentado, e é por isso
por essa pauta que nós estamos brigando também, justamente porque não existe o mau lobby, porque o mau lobby chama-se corrupção. Isso não deve fazer parte do nosso desenvolvimento de carreira. Somos representantes legais, precisamos ter regulamentação e precisamos avançar com as nossas agendas, defendendo os nossos pontos de vista, participando de debates, levando as mensagens que são importantes para o desenvolvimento mútuo dos nossos stakeholders. Isso aí, Muito Flávio. bom. Obrigado aí, Flávio, por essa mensagem. Importante saber sua opinião sobre isso também, sobre a questão da regulamentação, tema que é muito caro a todos nós aqui no Origem e no Origem Talks também. Professor, suas palavras aí para a gente caminhar para o encerramento. Eu agradeço as contribuições aí do Flávio, do Bernard, os exemplos, né, a ilustração de como é complexo esse mercado e, particularmente, para quem atua, né, em RIG nesse mercado, é super desafiador. Mensagem que eu coloco sempre aqui é para os profissionais de RIG se capacitarem, porque se já é difícil você desempenhar essa atividade de RIG de forma otimizada, seja porque você tem pouca gente ainda, embora esteja crescendo, seja porque os temas são muito complicados, seja porque o acesso, como vimos aqui, às vezes, para você até estabelecer o diálogo, ele é vetado, esse acesso. Então, é uma série de questões que a gente tem que superar para poder desempenhar essa atividade de RIG de forma otimizada. E capacitação é fundamental. Então, quero agradecer aqui com esse podcast tão rico aí de informações que vai, com certeza, contribuir nessa linha de capacitar o nosso ouvinte que atua em RIG ou que deseja atuar em RIG com mais um episódio aí bastante esclarecedor. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio, pela condução também. Forte abraço a todos. Obrigado. Muito bem, obrigado Rodrigo, Bernard, Flávio, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Em breve está chegando aí a cerimônia de premiação e lançamento do Anuário Origem 2023. Eu sei que tem muita gente interessada em participar e fica aqui a dica, fique de olho, porque havendo oportunidades ainda para inscrições, para participar, para estar conosco no evento. Estas informações serão divulgadas nos nossos canais oficiais muito em breve. E eu digo isso por quê? Porque o evento está praticamente lotado. É importante ser transparente contigo. Nós temos realmente uma limitação de espaço. São muitos profissionais para estarem conosco neste grande evento, mas havendo ainda alguma disponibilidade, acompanhe os canais oficiais do Anuário Origem e você saberá sobre como comprar aí um ingresso, uma cadeira, uma mesa, se ainda estiver alguma oportunidade disponível. Se você quiser saber mais sobre o Anuário Origem, eu recomendo a você que acesse o nosso site anuarioorigem.com.br. Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.